Olá, estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da disciplina Matemática, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Eu sou o professor Rogers e nessa videoaula nós vamos iniciar o nosso módulo 2, intitulado Ensino de Matemática nos Documentos Oficiais. Nós vamos falar mais especificamente da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e nessa primeira unidade vamos tratar da estrutura geral e as competências específicas da matemática. Então, nosso objetivo de aprendizagem é compreender e articular as competências gerais, que são apresentadas no documento, com as competências específicas da matemática referentes dentro da BNCC. Então, a gente vai reconhecer, na medida em que discute as competências específicas, o que já foi trazido lá nas competências gerais, que também serviriam, em tese, para as outras áreas além da matemática. Bom, para início de conversa, você certamente já estudou do que se trata a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, e ela tem a sua versão consolidada no ano de 2018, quando foi acrescentada a parte do ensino médio. O próprio documento diz que a BNCC é um documento de caráter normativo, então ela traz normas que definem o que ela chama de conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, como o próprio nome diz, ela traz a base, né? Inclusive, o subtítulo do documento é Educação é a Base. Então, ela entende que essas aprendizagens elas devem ser essenciais para todo estudante que estiver matriculado na educação básica. Então, todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, para que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme o que preceitua o nosso Plano Nacional de Educação. Então, ela trabalha nessa perspectiva de trazer normas, né? E essas normas, elas definem uma base, definem uma aprendizagem essencial para garantir, então, o desenvolvimento em conformidade com o que a gente tem estabelecido dentro do PNE. A BNCC trabalha na perspectiva de competências e habilidades, tá? Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas pelo documento devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Como que ela define a competência, né? Ela define a competência por meio da mobilização de conhecimentos, mobilização de habilidades, a mobilização de atitudes e valores para resolver demandas complexas. Então, ela espera que o aluno, ao se deparar com uma nova situação, ele apresente a competência e, por meio dessa competência, ele vai mobilizar alguma dessas frentes, sejam conhecimentos, sejam habilidades, sejam atitudes ou sejam valores. Tudo isso para o quê? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana e também enfatizando o exercício da cidadania, da democracia e do mundo do trabalho. E é importante ter a clareza de que a BNCC chama conhecimento todo conceito e procedimento. Então, o conceito que você tem de algum, no nosso caso, de algum elemento matemático ou algum procedimento que você, desde que você já tenha conhecimento, né, alicerçado desse conceito. Habilidades também, ela chama de práticas cognitivas e socioemocionais. Então, a sua habilidade de resolver e utilizar esses conceitos, utilizar esses procedimentos. Tudo isso com vista à resolução de demandas complexas, né? Então, a gente já vê na própria definição de competências que isso vai ao encontro, né, do nosso argumento central na disciplina, que é justamente compreender que a matemática ela é capaz, né, ela tem essa capacidade, ou vamos dizer assim, ela é competente para a resolução
de problemas complexos, né, levando em consideração a mobilização de atitudes e valores para a cidadania, a democracia e o mundo do trabalho. Nós vamos falar agora das competências gerais da educação básica, segundo a BNCC. Como o próprio nome diz, é uma competência geral, ou seja, ela é aplicada em todas as áreas do conhecimento, e o exercício para você, estudante, na medida que nós avançamos dentro das competências, é enxergar em cada uma delas a aplicabilidade, né, ou a utilização para a área da matemática. Tá? Então, a gente vai avançando e você deve visualizar, né, mentalmente a utilização dessa competência geral ou a sua confluência com uma competência mais específica da matemática. Vamos lá? O primeiro, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Acho que isso tem muita relação, né, com o nosso pensamento central acerca da matemática, que ela é historicamente situado, politicamente situado, historicamente construída, né? Ela veio se construindo no decorrer da história e sempre visando, né, buscar aí uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso coaduna com as nossas visões dentro da educação matemática. A segunda competência, né, tem tudo a ver com matemática, porque ela valoriza o exercício da curiosidade intelectual, né, para investigar, para refletir, para ter uma análise crítica, imaginação e criatividade. Acho que todas as questões estão diretamente associadas à própria matemática, né? Porque a gente visa investigar causa, elaborar, testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, né? Inclusive utilizando outras áreas do conhecimento. A terceira, valorizar e fruir diversas manifestações artísticas e culturais. Então, a cultura, ela sempre está presente, né, como sendo uma competência geral da BNCC, e isso pode ser, inclusive, traduzido, né, para a nossa área da matemática como sendo fruto, né, produto de um movimento sociocultural historicamente situado. A quarta, né, utilizar diferentes linguagens, incluindo a linguagem matemática. Ela entende que a matemática ela é uma forma também de comunicar, né, de comunicar resultados, de expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produção de sentidos, né, para que haja um entendimento mútuo entre as pessoas. A quinta se traduz em termos de compreensão, utilização e criação de tecnologias digitais. Porém, de que forma? De uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas práticas sociais e, por que não dizer também, nas práticas educacionais. E isso é bastante importante, bastante atual no nosso exercício enquanto professor, formadores de opinião e também incentivador, né, à investigação. E tudo isso deve ser traduzido, né, deve ser trazido, melhor dizendo, para a sociedade por meio de uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética, né, principalmente em tempos, né, de inteligências artificiais, né, para que a gente possa disseminar e produzir informações e conhecimentos que, de fato, sejam verdadeiros, né, que tenha passado pelo crivo crítico e ético e reflexivo na hora de produzir essas informações. O sexto, ele pede a valorização da diversidade, dos saberes, das vivências culturais, para o pleno exercício da cidadania, projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Isso traduz o nosso objetivo enquanto educadores, enquanto formadores de cidadãos, e nós podemos sim associar essa competência à nossa prática da matemática em sala de aula. A sétima é a argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, em tempos em que a disseminação
de informações falsas, informações irrelevantes, e informações totalmente enviesadas por tendências políticas. E acreditamos que isso, de fato, tenha que ser valorizado, né? E por que não dizer incentivado nas nossas práticas escolares, ensinar o aluno, né? Fazer com que ele busque informações, com que ele busque dados que sejam confiáveis, né? E tudo isso para defender diferentes ideias, diferentes pontos de vistas, porém, né? Sempre tendo em mente, né, os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável, né, a sustentabilidade, a ética e o cuidado, né, com consigo mesmo, do outro e do próprio planeta Terra. E a oitava competência geral chama atenção para o cuidado consigo mesmo e do outro, seja no âmbito físico, seja no âmbito emocional, e considerando a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade de emoção, para aprender a lidar com essas emoções e também tendo cuidado e o respeito com o outro. Nessa mesma direção, nós temos a nona competência, que é o exercício da empatia para a resolução de conflitos, respeitando sempre o outro e também respeitando os direitos humanos, acolhendo e valorizando a diversidade que nós temos de indivíduos e grupos sociais. E a última competência geral, como o próprio nome diz, é uma competência, é uma habilidade, né, que se espera que o aluno tenha para resolver um determinado tipo de problema, é justamente o agir pessoal e coletivo, né, com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, cada uma dessas competências, por si só, elas abrem um leque de teorizações, de discussões, de vertentes e opiniões diversas, mas acreditamos que elas sejam as competências norteadoras para todas as áreas. E aí, cada uma delas, a depender da história, a depender da sua própria epistemologia, elas podem direcionar essas competências gerais para as competências específicas, como a gente vai ver logo em seguida. E o que que a BNCC fala da área da matemática? Bom, primeiramente, ela reconhece que o conhecimento matemático ela é essencial para todo e qualquer aluno da educação básica, né, pela sua grande aplicação na sociedade contemporânea e também na formação de cidadãos críticos e cientes de suas responsabilidades sociais. Então, ele chama atenção para a aplicação e também para a questão ética, sustentável dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, a BNCC espera que os alunos desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas. E aí, né, aplique os conceitos, procedimentos, resultados para obter soluções e também interpretá-los segundo os contextos das situações. E agora, falando no contexto da nossa disciplina, que é a educação infantil e as séries iniciais do fundamental, a BNCC chama atenção para o compromisso com o letramento matemático, que vai ao encontro da nossa alfabetização, né? Ou seja, a gente estar alfabetizado matematicamente ou alfabetizado para a área da matemática, que também é definido por meio de competências e as habilidades do próprio documento, né? Esperamos que o estudante seja capaz de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. E tudo isso é possível, né, desde que a gente trabalhe a partir daquelas questões da natureza do próprio conhecimento matemático, né? Ou seja, que a gente saiba organizar as nossas ideias, o nosso raciocínio e a nossa exposição também dos resultados alcançados. Tudo por meio de abstração, generalização, dedução, rigor e uma lógica matemática. E tudo isso só pode ser, né, possível, né, mediante
a utilização de conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, estar letrado matematicamente é todo esse processo de você estar diante de um problema, reconhecer esse problema em termos matemáticos, saber organizá-los, organizar o raciocínio na sua resolução e também comunicar e argumentar matematicamente os fatos e resultados alcançados. E agora a gente vai falar especificamente das competências específicas da matemática. A primeira delas é justamente o nosso argumento central do nosso primeiro módulo, que é o reconhecimento que a matemática ela é uma ciência humana. Ela é fruto de uma história que veio sendo desenvolvida ao longo de aproximadamente 6.000 anos e que, portanto, passa por diferentes culturas, diferentes momentos históricos, diferentes finalidades, e que tudo isso alicerça a nossa matemática e a forma como nós enxergamos a matemática nos dias de hoje. E o segundo objetivo, ele traz justamente o nosso objetivo com o ensinar matemática, que é justamente ensinar o estudante a desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos matematicamente convincentes. Tudo isso para compreender e atuar no mundo. A terceira competência é a compreensão entre as áreas da matemática, né? A aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística e probabilidade, e tudo isso de uma maneira gradual, né? Como a própria BNCC ela nos apresenta, né? Para que o aluno se sinta seguro quanto à própria capacidade de construir e aplicar esse conhecimento matemático, ou seja, ele saber que, diante de uma certa situação, ele pode mobilizar, né, mais de um campo para resolver e apresentar uma solução. A quarta competência chama atenção para os aspectos quanti-qualitativos. E esse é um grande desafio para os dias atuais em que a gente pede que o estudante seja capaz de organizar e representar esses dados, né? Então, enxergar quantitativamente a informação ou enxergar qualitativamente a informação. E isso vai estar presente aonde? Justamente nas práticas sociais e culturais. Então, fazer com que o estudante investigue, organize, represente e comunique essas informações é um grande desafio e é por isso que é colocado como sendo uma competência específica da área da matemática. A quinta competência reforça o que foi apresentado na competência anterior, que é saber se utilizar das tecnologias digitais disponíveis, né, para modelar e resolver problemas. E isso também é algo bastante atual, principalmente dada ao volume de informações que nós temos nos dias atuais, né? Aos big datas, de dados que estão a todo momento sendo gerados, sendo coletados, sendo produzidos. E isso é algo que pode e deve ser trabalhado por meio da área da matemática. E caminhando na mesma direção, nós temos a sexta competência, que é saber se utilizar de diferentes formas de você registrar e de diferentes linguagens para comunicar os dados obtidos. E isso é de bastante relevância, porque o estudante ele deve reconhecer o tipo de dado, o formato de dado que está sendo ali produzido, que está sendo coletado, e com isso saber escolher a melhor forma para o registro e a apresentação desses dados. E isso tem tudo a ver com a nossa área da matemática. A sétima competência, ela traz a utilização de projetos, né? Na nossa escola pública, ela sempre está envolvida em projetos da comunidade na qual está inserida, projetos da rede da qual ela faz parte, e também o professor pode mobilizar projetos individuais, né, na sua disciplina, ou também projetos interdisciplinares com colegas de outras áreas, e levantar questões de urgência social. Eu acho que esse é um grande objetivo nosso enquanto professor, enquanto educador de uma escola da educação básica,
porque com isso o estudante começa a levantar questões éticas, questões democráticas, questões de sustentabilidade, questão de solidariedade e, de certa forma, aprender a valorizar essa diversidade de opiniões. E a última competência, ela chama justamente atenção para a cooperação entre os estudantes. E isso tem tudo a ver com matemática, porque, inclusive com o próprio conhecimento matemático em si. Como foi trabalhado e discutido em outros momentos da disciplina, para resolver um determinado problema, muitas vezes nós temos diversas soluções. Então, o estudante ele também deve aprender, né, a respeitar e identificar, né, o que é consensual ou não na resolução de um certo problema. E tudo isso trabalha essa questão do respeito mútuo, né, respeitando o modo de pensar do colega e também, né, aprendendo com eles. Eu acho que isso deve e pode ser bastante valorizado na nossa disciplina. Então, concluindo nossa aula, a gente estudou hoje a BNCC em termos das suas competências gerais e também as específicas para a área da matemática. E é importante a gente salientar que a BNCC traz consigo diversas críticas. Tem estudos, tem pesquisadores que a criticam em diversos aspectos. Não foi nosso objetivo aqui apresentar essas críticas, mas apresentar as competências e fazer com que essas competências ganhem sentido para o argumento que a gente trouxe na nossa primeira unidade, de que a matemática ela possui uma história, de que ela possui uma cultura historicamente situada, que ela está inserida em um contexto político e acreditamos que esse é o nosso grande objetivo enquanto professores, né? Enquanto formador de professores e vocês, professores em formação, na hora que estiverem trabalhando na sala de aula com seus estudantes. Então, pensar em abordagens pedagógicas que incentivem a investigação e a resolução de problemas reais. E tudo isso só é possível, né, mediante a integração de práticas contextualizadas, de acordo com o nível do estudante, de acordo com a sua realidade cognitiva, de forma com que a matemática seja, então, relevante para esse estudante. Então, nós podemos unir o geral e o específico, não apenas para potencializar essa capacidade, mas também para preparar esse estudante para aplicar o conhecimento matemático em diversas situações do mundo real. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui está a referência, que no caso é a nossa BNCC, e até a nossa próxima videoaula.